E aí galera, faz tempo né? A gente voltou com mais um vídeo aqui no canal Sementeira, e hoje a gente quer conversar um pouquinho com você sobre o coronavírus. Mas a gente não vai trazer nenhuma perspectiva virologista. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, teve uma entrevista muito boa do Átila Yamarino no Roda Viva dessa semana. Vale a pena demais assistir, acho que talvez seja uma das entrevistas mais importantes do ano do Roda Viva. Hoje aqui a gente quer conversar sobre outra coisa. A gente quer conversar sobre qual é a possibilidade de proteção. Quem é que protege o povo numa crise de saúde como essa? Quem é que está para proteger o povo é o Estado. Inclusive, se o Estado disser que não está para proteger o povo, não faz nem muito sentido ele existir. E eu sei, é esse Estado cujo presidente falou que é só uma gripezinha, é esse mesmo Estado cujo presidente falou que é só uma chuva e que ninguém se afoga na chuva. Sim, esse mesmo Estado. Só que tem um elemento que é ainda até pior do que essas bizarrices e irresponsabilidades que o presidente fala, que é uma PEC aprovada há uns anos atrás que congelou os investimentos em saúde e educação. Ela pega no tendão de Aquiles nosso, afinal de contas, como é que a gente vai ampliar os investimentos em saúde se tem algum dispositivo na Constituição dizendo que não pode aumentar os investimentos em saúde. E aí, a partir desse questionamento, talvez já fique uma das primeiras lições que o coronavírus já nos traz. Que aquela balela de que o Estado forte, as instituições fortes é ruim para o progresso, é ruim para o povo, cai por terra. Então, como é que o Estado vai construir uma estratégia de barrar o avanço do vírus, tendo um presidente que a gente tem e também tendo uma PEC do jeito que a gente tem? Veja, a gente tem que aumentar o investimento no SUS para criar mais UTIs e mais leitos de UTIs, tendo em vista que a perspectiva é que todos eles sejam utilizados, aqueles que já não estão, e que vão precisar de muito mais. Os exemplos no mundo estão dizendo isso. Olha, a gente vai precisar de muitas UTIs. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil 10% dos municípios tem UTI, 90% não tem. Uma média bem simples que é feita é o seguinte: para cada 10 mil pessoas existe 1,5 UTIs. Olha a diferença, olha a contradição. Como é que a gente vai ampliar isso? Como é que a gente vai fazer isso? E ainda tem outros elementos. Como é que a gente vai garantir o bem-estar e a renda para a população que não pode ou não poderá logo mais sair de casa? Veja, são trabalhadores informais que, se não entregar o lanche nos deliveries, se não entregar o lanche, fica sem renda. São os trabalhadores informais que, se não for cortar a grama na casa das pessoas, também ficam sem renda. São, inclusive, também os micro e pequenos empresários que, segundo o IBGE, têm uma renda de até 3 salários mínimos, isso é 70% dos microempresários, que, se não abrir a lojinha de roupa para vender umas roupas, tem que fechar, ou tem que dar conta. Como é que a gente vai criar uma estratégia para proteger, então, esses trabalhadores, os trabalhadores com carteira assinada que também não vão poder ir para os seus trabalhos? Como é que a gente vai proteger os micro e pequenos empresários se a gente tem um congelamento tão grande? Ou pior, se a gente, além do congelamento, tem aquele discurso: o Estado está quebrado e não tem dinheiro. De onde que a gente vai tirar dinheiro para isso? Então, um dos primeiros elementos é a necessidade de a gente revogar urgentemente a emenda à Constituição 95. Sem a revogação dela, é difícil a gente ampliar os investimentos em saúde. E o problema dessa emenda constitucional 95, vale dizer que congelou por 20 anos, não os investimentos só em saúde, em educação, segurança, trabalho, infraestrutura, todos foram congelados. Só não foi congelado os juros da dívida pública, que crescem, isso à vontade. Isso afinal de contas, é para banco, né? Banco é tudo gente boa, né? Para todos os outros foram congelados. E teve impactos recentes já muito concretos. Os cortes das bolsas para universidades públicas, por exemplo. Muitos estudantes ficaram sem bolsa devido à PEC dos gastos. Então, além de
Como é que a gente vai fazer se tem esse problema estrutural? Bom, é a primeira necessidade. Revogar essa emenda constitucional 95. É urgente que se faça isso. Qualquer plano de emergência profundo que tente proteger o povo vai esbarrar nessa emenda constitucional 95. Além da revogação necessária que a gente deve fazer, que o Estado deve fazer da emenda constitucional 95, há uma outra proposta para captar recursos para o Estado. Porque, afinal de contas, se o Estado tem que construir SUS, se o Estado tem que oferecer saúde pública, se o Estado tem que pensar pesquisa e tem que pensar um salário, uma remuneração para aqueles trabalhadores que não podem mais ir ao trabalho, tem que ter uma renda. De onde que vem essa renda? De onde que vem essa receita para o Estado? E aí, tem uma proposta muito boa que a FENAFISCO fez, junto com a Anfip, e que eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição, cujas propostas são muito interessantes para arrecadar orçamento, para arrecadar recursos para o Estado. Eu vou destacar uma ou duas delas, mas para quem quiser se aprofundar, vale muito a pena. Eu vou deixar o link para fazer o download do documento aqui embaixo. Este documento parte de um pressuposto, do qual eu também concordo, de que há muita concentração de renda aqui no Brasil. Há muitos bilionários com milhões e bilhões de patrimônio e de riqueza que, do ponto de vista da carga tributária aqui no Brasil, não tem muito imposto sobre esses patrimônios. Vale lembrar que a carga tributária no Brasil hoje incide majoritariamente sobre os bens de consumo, que é a comida, é a roupa, aquilo que a gente precisa comprar para consumir, para viver. Maior parte disso, dos impostos, está em cima desses produtos. Agora, grandes extensões de terra, a carga tributária é bem leviana, grandes fortunas, não existe carga tributária. Até os lucros e dividendos que as grandes empresas têm e que repassam para os seus acionistas não é tributado. Só para a gente ter uma ideia, o Banco Itaú teve um lucro de 27 bilhões de reais o ano passado, e quando pegou esse lucro e repassou aos acionistas, não foi cobrado um centavo de imposto. Enfim, a FENAFISCO acredita que isso é injusto. Eu também acredito e acredito que vocês também achem isso injusto. E além disso, é interessante que é o seguinte, no Brasil, que é um dos países com maior taxa de concentração de renda do mundo, existem 5 bilionários com uma riqueza maior do que 100 milhões de pessoas. Esses 5 bilionários que têm uma carga tributária bem branda. E é preciso repensar se esses caras não têm que pagar um pouquinho mais para aumentar a arrecadação do Estado e o Estado ter condições de proteger a gente, principalmente em horas como essa. No Brasil, e essa é uma proposta que a FENAFISCO nos traz, é que as grandes fortunas não são tributadas. E ela faz a seguinte proposta. Aquelas fortunas que são de 20, 30 ou 100 milhões de reais, que sobre essas pessoas, sobre essas fortunas, recai uma taxa de imposto de 1, 2, 5%. Se essa proposta for aplicada, pode gerar bilhões ao Estado. Inclusive, pode gerar 40 bilhões de arrecadação ao Estado todo ano. Esses 40 bilhões podem ser utilizados para melhorar, para proteger a gente numa hora dessas. Uma outra proposta, não sei se vocês sabem, mas no Brasil existem pessoas que ganham até 300 mil reais por mês. Isso é uma parcela muito pequena. Na verdade, é 0,09% da população que tem uma receita como essa. Mas na hora de fazer o imposto de renda, essas pessoas pagam uma quantidade de tributação muito baixa. Muito baixa. Na verdade, o imposto de renda no Brasil ele é progressivo só até umas horas, só até uma altura. E a FENAFISCO fala o seguinte, sobre essas pessoas, pelo menos de caráter emergencial, deveria ser cobrado uma taxa de imposto maior. Inclusive, eles falam que para quem ganha 300 salários mínimos por mês, veja, 300 mil reais por mês, poderia ser cobrado 60% de carga tributária sobre esse valor. Se isso fosse feito, geraria 120 bilhões de reais ao Estado. Veja, essas duas propostas, se a gente somar toda a arrecadação que o Estado teria, seria 120 mais 40, seriam 160 bilhões de reais. 160 bilhões de reais que poderiam ser utilizados para proteger a gente.
Veja, são duas propostas importantes que a gente tem pela frente para debater e construir. A revogação da PEC dos gastos, sem ela é impossível aumentar os investimentos em saúde, e a necessidade de a gente pensar uma outra forma de carga tributária, que ensina muito mais sobre quem tem altos rendimentos mensais, quem tem grandes fortunas, do que a gente que ganha 1, 2, 3 salários mínimos mensais. São duas propostas que podem aumentar a arrecadação do Estado e o Estado utilizar esse recurso para proteger os trabalhadores. Para todos aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa. As pessoas que têm que trabalhar e não conseguem ficar em casa, tomem bastante cuidado. Ou usa luva, usa máscara, sempre que possível passe álcool em gel nas mãos, se higienize. As pessoas que vão ao mercado, não precisa ir a família toda no mercado. Vai uma pessoa só, faz as compras. Outra pessoa que está em casa pode passar uma água sanitária nas compras, principalmente nas frutas e nas verduras. Isso já ajuda a matar o vírus. Vamos se cuidar, vamos evitar aglomerações. Isso é importante, gente. Não é qualquer momento da história que a gente está passando aqui no Brasil. O momento é sério, é preciso de muito cuidado de todos nós. Forte abraço.